Ok, como os irmãos sabem, estamos aí numa série de mensagens na carta aos Filipenses. E lembrando aí o versículo tema da série de mensagens, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Amém? O povo de Deus, muitas vezes eu presto atenção, né? Hoje eu não prestei atenção, mas eu presto atenção nas conversas, né? O povo de Deus é um povo alegre, amém? Mas hoje eu não prestei atenção, nós cantamos Sou Feliz, né? Não olhei se estava cantando, né? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Não olhei, né? Espero que não. Mas o povo de Deus é um povo alegre, porque a alegria de Deus, a alegria verdadeira, está no coração, como uma fonte que jorra, assim como um rio, né? Transbordante, sempre jorrando. E mesmo o apóstolo Paulo estando preso, ainda escreve essas palavras, né? Regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos. Hoje, irmãos, queremos falar sobre o tema aprovados em Cristo pelas obras. Aprovados em Cristo pelas obras. Estamos aí em Filipenses capítulo 2, versículo 19, terminando aí o capítulo 2, versículo 19 até o versículo 30. Os que podem, abram suas Bíblias e se coloquem de pé, em reverência à palavra do Senhor. Depois vocês podem sentar à vontade. Dormir não, tá? Mas pode sentar. Até ficar à vontade, é meio perigoso falar isso, né? Um certo pastor que chegou uma visita na casa dele e aí ele falou, irmão, fica à vontade aí, né? O cara foi sentando, foi tirando a camisa, né? Então é perigoso falar fica à vontade agora, né? Mas você pode sentar, mas não dorme não. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 19 ao versículo 30, a palavra de Deus nos diz o seguinte: E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato, esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Oremos, Pai. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, que ela possa, vai preencher nossos corações, que o Senhor possa falar conosco, cada um de nós, comigo mais uma vez, visto que já tenho preparado, e possamos, Pai, sentir a Tua presença e o Seu Santo Espírito falar e tocar nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aprovados em Cristo pelas obras. Aqueles que talvez creem na salvação pelas obras, né? Deve estar pensando algo diferente do que nós vamos pregar, né?
mas depois os irmãos vão entender. Irmãos, este capítulo é interessante, daria até para fazer uma série de pregação só nesse capítulo, né? Visto que ele é uma continuação, do começo ao fim é um bloco do mesmo assunto, do mesmo contexto, falando ali um ensinamento espiritual, dando exemplo de Cristo e dando exemplos humanos também, de pessoas, de cristãos. Mas lembrando para os irmãos entender melhor, neste capítulo 2 nós vimos do versos 1 ao 4, a exortação aos filipenses a serem unidos em um mesmo sentimento, que é o quê? Humildade. E também vimos no verso 5 o incentivo a termos o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, ou seja, se estamos em Cristo, podemos fazer o que Ele fez. Jesus é o nosso exemplo supremo, e o exemplo de Cristo também é humildade e servidão. Ele serviu para nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E do verso 6 ao 8, vimos que este sentimento de Cristo é um sentimento de servo, né? Que derrama a sua vida para Deus, servindo aos outros. E finalmente, nos versos 9 a 11, vimos o resultado de tudo isso, que foi a exaltação de Cristo feito pelo próprio Deus, mostrando que aquele que se humilha, Deus o exaltará. Mas a gente sabe que aquele que se exalta, Deus vai o humilhar. E na última mensagem, vimos nos versos 12 ao 18, sobre a importância de desenvolvermos a nossa salvação. Lembram? Como nós podemos desenvolver a nossa salvação? Crescendo em Cristo, fazendo tudo sem murmuração e nem contenda, vivendo como filhos de Deus inculpáveis, retendo a palavra da vida, ou a palavra, lembra, que traz vida, ou que gera vida, que é o Evangelho. Finalizando com o próprio exemplo da vida de Paulo. Nos últimos versículos 17 e 18, Paulo se coloca como oferecimento a Deus, como um sacrifício, né? No caso a libação, que era, se não me engano, um vinho derramado aí no sacrifício. Então ele se coloca assim, ou seja, oferecendo a sua vida. Se for da vontade de Deus, ele estava pronto e estava alegre com isso, de morrer por Cristo. Mas hoje, nós vemos versos 19 ao 30, nós vemos aqui mais dois exemplos, além de Paulo. Dois exemplos de pessoas que desenvolveram a mente de Cristo. Porque é isso que o apóstolo Paulo está falando neste capítulo 2. A termos a mente de Cristo. E essas duas pessoas o apóstolo Paulo coloca como exemplos que realmente desenvolveram a mente de Cristo, sendo aprovados em Cristo através de suas obras, porque nós só vemos a fé de alguém através das obras. E as suas obras, como nós sabemos, eles serviram os outros. Eles viveram como verdadeiros servos aos outros. Mas quem são eles então, pastor? Sei que você já sabe, né? Mas o que eles fizeram? Quem são eles e o que eles fizeram para serem aprovados? Primeiramente, Timóteo, um nome bem conhecido na Bíblia, buscando o que é de Cristo. Timóteo, primeiro exemplo, buscando o que é de Cristo. A imagem aí fala claramente, né? O que é buscar o que é de Cristo. É servir. A imagem fala claramente. Mas vamos no texto, né? Versículo 19 ao versículo 24. Vamos lembrar o texto mais uma vez. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento
que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. De sorte que espero vô-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Interessante, né? Só abrindo aqui um parêntese, versículo 24. O apóstolo Paulo não só está falando de enviar Timóteo, mas ele tinha esperança de ser liberto e estar novamente com os filipenses, né? O que não aconteceu, mas ele tinha essa esperança, não sabia, como nós vimos nos outros versículos, né? Ele não sabia se Deus iria dar para ele liberdade ou se ele iria morrer ali. Mas ele estava feliz com as duas situações. Então ele sempre colocava as duas situações, né? Se fosse ter de novo com eles, ele tinha vontade. Se não, se Cristo o levasse, ele diz, né, que isso seria muito melhor, né? Então, é uma dúvida não cruel, mas uma dúvida maravilhosa que ele tinha. O que diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 18? Mas dirá alguém, tu tens a fé, certo? Muito bom, né? Comentando aqui o versículo. Eu tenho as obras. Então, mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Tem como, irmãos? Impossível. Impossível alguém mostrar a tua fé sem as obras. E aí ele continua o versículo. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, o que eu sou, o que eu creio, o que eu espero, o que eu acho certo, isso vai transparecer através das minhas atitudes, das minhas obras, das minhas palavras. Para não confundirmos, indo para o nosso texto, para não confundirmos a ordem das coisas, porque está aí um pouco ao contrário, né? Então eu vou colocar aqui os planos de Paulo. Quais eram os planos de Paulo? Primeiramente, Paulo, ele iria mandar Epafrodito levar essa carta, né, aos filipenses para a cidade de Filipos. Depois de quase morrer, ele teve gravemente, mortalmente enfermo, e ele mesmo disse que Deus o livrou da morte. Então a primeira coisa que Paulo vai fazer é mandar essa carta aos filipenses, para os filipenses, através de Epafrodito, já curado, né? Depois, ele esperava mandar Timóteo a Filipos, depois do seu julgamento, para dar aí as notícias, né? Tinha uma certa esperança de talvez ser liberto, né? Ou inocentado das acusações. Então ele esperava mandar Timóteo a Filipos. E nós vamos falar disso agora, o que Timóteo iria fazer lá. Por isso que parece que meio contrário, né? Epafrodito foi primeiro, depois iria, não sabemos se foi, mas iria Timóteo. E em terceiro lugar, Paulo esperava visitar eles, como eu já disse, né? Ele esperava também ir a Filipos visitar os filipenses. Muito bem, Timóteo, ele era um dos amigos mais confiáveis de Paulo, e também era bem conhecido pelos filipenses. A igreja de Filipos sabia bem quando se dizia o nome Timóteo. Eu gosto disso, né? Essa questão de nome, já pregamos outro dia sobre isso, né? O seu nome precede a sua fama, você sabe, né? Então quando diz o seu nome, o que as pessoas pensam, né? Então os filipenses conheciam bem quem era Timóteo, porque Timóteo esteve com Paulo na sua primeira visita a Filipos. E além de visitar também outra vez a cidade de Filipos, né? Ele esteve ali pelo menos 2 vezes, provavelmente mais, não temos certeza disso. Então a igreja dos filipenses conhecia muito bem, e eles tinham provas do caráter íntegro de Timóteo. Paulo tinha plena convicção de que Timóteo seria o substituto perfeito, e o objetivo de mandá-lo a Filipos seria para que
o apóstolo Paulo pudesse estar de bom ânimo, ou seja, ser encorajado pelas boas notícias, né, que Timóteo iria trazer ao apóstolo Paulo, e também vice-versa, né? Timóteo levando as notícias de Paulo e depois trazendo as notícias dos filipenses da Paulo. Então isso traria bom ânimo ou encorajamento ao apóstolo Paulo, conforme está aí no verso 19. Importante lembrar, irmãos, que talvez as notícias não fossem boas, porque nós vemos aqui alguns versículos, Paulo tentando corrigir algumas coisas aí, que logicamente Epafrodito falou para ele, que estava acontecendo na igreja de Filipos. Então talvez quando Timóteo chegasse ali em Filipos, as notícias não eram tão boas, devido aí às murmurações, às contendas e até uma certa desunião que existia na igreja. Mas a missão de Timóteo não era trazer só notícias, só ver o que está acontecendo, mas Timóteo também iria ocasionar uma situação mais feliz, ele iria ajudá-los nestes problemas. E assim ele poderia então trazer boas notícias ao apóstolo Paulo, que encorajariam o apóstolo Paulo. No verso 20, Paulo declara que não havia ninguém mais qualificado que Timóteo para essa importante missão, porque ele diz aí no versículo, né? A ninguém tenho de igual sentimento. Em outras palavras, irmãos, ele está dizendo, não tenho ninguém de igual alma, não tenho ninguém, outra pessoa de igual mente, ninguém que se iguale a Timóteo. Ele estava mandando basicamente, trazendo aí para a linguagem do futebol, né, o melhor jogador, né, o que ele tinha de melhor para a igreja de Filipos, substituindo, porque ele não poderia ir, né, Paulo, substituindo o próprio apóstolo Paulo. Ele diz que não tinha ninguém mais qualificado do que Timóteo para ir a ele. Timóteo era alguém qualificado, irmãos, e aprovado como aluno de Paulo. Sabemos que desde quando ele começou então a andar, né, com o apóstolo Paulo, ele aprendeu muito. O apóstolo Paulo chama de filho na fé, né? Por isso Timóteo poderia realizar essa importante missão, porque ele tinha uma preocupação autêntica pelo bem-estar dos filipenses, pelo bem-estar da igreja que estava ali em Filipos. E os filipenses sabiam disso. Os filipenses sabiam que Timóteo não era só alguém íntegro, mas alguém que os amava também, da mesma forma que o apóstolo Paulo amava. E o apóstolo Paulo diz aí no verso 21, os outros, né, em outras palavras, né, parafraseando o versículo, os outros podem ser egoístas e buscar o que é seu, e não o que é de Cristo. Mas não era isso, irmãos, que acontecia com Timóteo. Timóteo não era assim. Timóteo tinha a mente de Cristo. Por isso, ele vivia em abnegação, ele negava a si mesmo para cuidar dos interesses dos outros, pois ele buscava as coisas de Cristo, ou as coisas de Jesus. Ou seja, buscar as coisas de Cristo é servir aos outros. E Timóteo, ele era qualificado, ele era aprovado, tanto por Paulo, porque foi seu professor, quanto pelos filipenses que viu o seu testemunho. Paulo declara no versículo 22 que Timóteo serviu comigo, ele diz, né, Timóteo serviu comigo no evangelho. Serviu como se fosse um escravo fiel, irmãos. Ou até mesmo, ele diz aí, como filho ao pai, né? Ou seja, filho obediente. E isso, logicamente, nos lembra alguém no mesmo capítulo que Paulo citou, que foi obediente ao pai até a morte, e morte de cruz. Você percebe o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele, ao mesmo tempo que ele escreve sobre Jesus, ele dá exemplos de pessoas que agiam da mesma forma. Talvez Paulo estivesse em mente mesmo Cristo, né? Quando ele escreveu, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Chegando Timóteo em Filipos, depois dessa
explicação, né? Chegando a Timóteo em Filipos, podiam eles, irmãos, continuar com as suas contendas, buscando seus próprios interesses, depois de chegar alguém assim a Filipos? Muito difícil, não é verdade? Por isso que o apóstolo Paulo confiava que isso traria bom ânimo para ele, ou seja, encorajamento. Essa missão provavelmente demoraria dias, talvez até semanas, não sei, mas logicamente Timóteo, ele não era um Zé Ninguém, ele não era alguém que não tinha nada para fazer. Provavelmente ele tinha coisas para fazer, provavelmente ele tinha uma família. Não sei se ele já pastoreava, né? Não procurei saber isso, mas ele teve que deixar algo para servir a essa missão que o apóstolo Paulo passou para ele. Então foi necessário talvez deixar família, deixar talvez negócios, e poucos possuíam a mente de Cristo, como Timóteo. Poucos. A minha pergunta para nós: temos nós também, irmãos, a mesma aprovação comprovada pelo pastor da sua igreja? Comprovada pela igreja a qual você frequenta? Temos nós também a mesma aprovação que tinha Timóteo? Temos sido, irmãos, como Timóteo, buscando o que é de Cristo e não o que é nosso, servindo aos outros e não servindo para os nossos próprios interesses? Ou estamos naquele grupo que o apóstolo Paulo falou, né? Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Eu fiquei um pouco impressionado com a palavra todos. E eu não citei isso antes, mas o versículo diz todos. Será que estamos no grupo de Timóteo? Ou estamos no grupo dos todos, né? O que temos feito? Irmão, o segundo exemplo, nome bonito, se quiser colocar no seu filho, quando você tiver um aí, né? Epafrodito, né? Bom demais, né? Bonito demais. Mas o próximo exemplo é Epafrodito, arriscando a sua própria vida. Arriscando a sua própria vida. Versículo 25 ao 30, vamos lembrar o texto, diz o seguinte: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Tiago 2,18, de novo, né? Novamente. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, o que não vai acontecer nunca, né? E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Embora Epafrodito seja um pouco desconhecido, é um dos heróis mais atraentes do Novo Testamento. No verso 25, Paulo chama de irmão. Comumente nós nos chamamos de irmãos. O pastor Bill costuma dizer, né? Ele tem costume de chamar as pessoas de irmão, e muitas vezes chama até pastor de irmão, né? E uma vez ele diz, né, que chamou um pastor aí, não sei se tinha sido ordenado recentemente, chamou de irmão e o pastor ficou ofendido, né? Aí eu não tenho problema nenhum, né? Tem um jovem, estava lá em Uberlândia ontem, né? Tem um jovem lá que me chama de Marquinho, né? E olha que isso é só para os mais íntimos, né? Lá de Franca.
O Alex sabe aqui, né? Então, ele tem costume. Eu não tenho problema nenhum com isso, né? De me chamar de pastor ou não, de Marquinhos, irmão, né? Bastião, né, Alex? Pior que Bastião é íntimo também, né? Depois eu conto a história, uma outra oportunidade para vocês. Mas, irmão, Paulo falou, olha, Epafrodito, meu irmão, aqui nós vemos o laço familiar cristão, nós somos da família de Deus, todos nós somos irmãos. E eu concordo quando o pastor Bill, né, diz, né, que chamar alguém de irmão é algo muito íntimo, muito precioso. Mas ele não só chama Epafrodito de irmão, mas chama de cooperador, como se fosse aí um companheiro. Mas mais do que isso, companheiro de lutas. Isso aqui quer dizer, irmãos, é um termo até militar, usado para descrever duas pessoas na mesma batalha, lado a lado, lutando juntos. Este é Epafrodito, para Paulo, lutando lado a lado, companheiro de lutas, de batalha. Epafrodito foi enviado, irmãos, pelos filipenses. Ele é lá da igreja de Filipos. E ele foi enviado pelos filipenses para suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Provavelmente ele trouxe aí alguns bens materiais, talvez dinheiro, não sei, para suprir as necessidades físicas do apóstolo Paulo na prisão. Ou seja, irmãos, ele foi para servir Paulo no interesse dos filipenses. Deu para entender? Vou repetir. Ele foi para servir Paulo, como servo de Paulo, né, com aqueles bens materiais, mas este era o interesse dos filipenses. Ele foi numa missão da igreja de Filipos. Enviado, o apóstolo Paulo diz aí que ele foi enviado, né? Lembra a tradução para a palavra enviado? Apóstolo. Enviado é basicamente o mesmo que apóstolo. Apóstolo é alguém enviado. Jesus treinou 12 apóstolos e os enviou, embora um, né, o traiu e se matou. Mas, apóstolo enviado. Mas no caso aqui, é interessante notar que Epafrodito era apóstolo da igreja, ou seja, enviado da igreja de Filipos, com uma missão específica. Estava até pensando, né? Mas será que poderia abrir aqui tem uma abertura aqui para hoje ter apóstolos? De jeito nenhum. O que é apóstolo? É enviado, não é verdade? Nós chamamos hoje os enviados de missionários, mas ele estava com uma missão específica, e a palavra não foi usada, não me interprete mal, a palavra não foi usada aqui, apóstolo, pelo menos não tenho certeza, mas enviado, ok? Eu não conheço o grego aqui para ver se era apóstolo ou não, mas é o mesmo sentido, apóstolo é enviado, e enviado também, a palavra apóstolo é a mesma. Mas ele tinha um ministério, é isso que eu quero deixar claro. Ele era enviado da igreja de Filipos. Ele não era um apóstolo de Cristo, ok? Há uma grande diferença nisso. Como hoje muitos se intitulam aí, né, em algumas igrejas, de apóstolo. Apóstolo mesmo é aqueles que viveram, ouviram Jesus Cristo. Viveram com Cristo, ouviram Jesus Cristo. Fora disso, ninguém pode se intitular apóstolo de Cristo. Por algum motivo, Epafrodito ficou doente. A Bíblia não deixa claro o que foi que aconteceu, mas ele ficou doente. E isso foi na missão dele, né? Isso chegou ao conhecimento dos filipenses. Nós não sabemos como que os filipenses souberam, porque a distância era uma boa distância, né, de Roma a Filipos. Então, eles souberam. E aí o que aconteceu, né? Os filipenses ficaram ansiosos. Nossa, né? Epafrodito lá, doente, em Roma. E Paulo ficou angustiado com a situação, porque Epafrodito estava lá com a missão de ajudá-lo, de servi-lo, de trazer aquelas encomendas, né, o dinheiro, tudo para ajudá-lo. E agora ele está doente, e não só doente, mas gravemente, mortalmente doente. Então o apóstolo Paulo angustiado de um lado e os filipenses ansiosos do outro. Por isso, então,
após a melhora de Epafrodito, graças a Deus ele melhorou, né? Paulo o envia imediatamente a Filipos para aliviar a ansiedade deles e a angústia também que estava, né, sentindo tanto ele quanto o Epafrodito, né, de saber que os irmãos filipenses sabiam, né, do que tinha acontecido. Mas no verso 27, irmãos, Paulo explica que Epafrodito quase morreu literalmente. Aqui não é uma expressão de linguagem. Ele quase morreu literalmente. Tanto o verso 27 quanto o verso 30 deixa isso bem claro. E o verso 30 mostra ainda que ele quase morreu pela obra de Cristo, pelo que ele estava fazendo, pela missão. Epafrodito arriscou a sua vida em favor dos filipenses, ou seja, cumprindo a missão dos filipenses e servindo a Paulo. Ele fez isso para suprir o serviço da igreja de Filipos e suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Agora, por que Paulo está usando aqui, neste texto, Epafrodito, que era alguém do meio deles? A mesma pergunta que eu fiz sobre o Timóteo. Como eles podiam, como os filipenses podiam persistir em suas contendas, e suas murmurações e divisão, depois de saber que um dentre eles arriscou a sua vida por outros, por eles e também pelo apóstolo Paulo. Dentre eles, irmãos, havia um que arriscou a sua própria vida em amor à igreja e ao apóstolo Paulo. Por isso eles são exortados no verso 29. São exortados a receber Epafrodito com todo gozo, receber no Senhor, né? Com todo gozo, com toda alegria e com toda honra. Tem outro texto na Bíblia que diz, né? A quem honra, honra, ou seja, merecedor de honra mesmo. Tem muitas pessoas que têm problema com isso, né? Honrar pessoas, né? Assim, fez alguma coisa e tal, e agradecer e honrar. Irmãos, isso é bíblico. Eu sei, você não pode também deixar a honra aí subir o orgulho eu não mereço mesmo, eu sou bom mesmo. Não, isso é outra história. Mas honrar é bíblico, o apóstolo Paulo fala, receba com toda alegria, com todo gozo e com toda honra. Honra este homem pelos seus feitos, porque ele quase morreu. Ele arriscou a sua própria vida. E eles, os filipenses, poderiam seguir o mesmo exemplo. Ao invés de ficar contendas um com o outro, murmurando um com o outro, reclamando um com o outro e causando divisão na igreja. E a pergunta é quase a mesma que eu fiz sobre Timóteo. Teríamos nós também, irmãos, a mesma aprovação, colocando em risco a nossa própria vida em favor dos outros? No mesmo capítulo, neste mesmo capítulo que Cristo foi obediente até a morte, terminamos com alguém que arriscou a sua vida para servir os outros, ou seja, quase morreu servindo os outros. Chegamos então à conclusão. Não basta dizer que tem fé. Já ouvi muitas pessoas dizerem, né? Até de outras igrejas, outras denominações e pessoas que nem são evangélicas. Eu tenho muita fé, pastor. Sério, não basta dizer isso. Isso não muda nada. Não basta dizer, eu sou salvo. Não basta dizer isso. Isso não é nada para mim também. Você pode dizer até espumar a boca, né? Se é que isso acontece. É preciso, irmãos, ou melhor, não basta dizer também que serve a Deus. Não basta. Palavras vai e vem. Como a minha mãe dizia, né? Palavras entram no ouvido e saem pelo outro. Não muda nada. Então não basta dizer o que você é preciso você provar o que você é.
É preciso você provar que tem fé. É preciso você provar que é salvo. É preciso você provar realmente que serve a Deus. Provar como, pastor? Pelas obras. O que você tem feito? O que você me prova que serve a Deus? O que você fez essa semana para Deus? O que você me prova que é salvo? O que você fez nessa semana? Algo de salvo. Ontem eu ouvi uma mensagem pesada, né? Basicamente o mesmo estilo, né? Colocando as pessoas na parede. Se realmente são salvos mesmo ou não? Você tem prova realmente que você é salvo? E não só prova, mas você é aprovado. Eu não estou dizendo que a gente sabe quem é salvo ou não, mas você é aprovado pelas suas obras, pelos outros, pelo seu pastor, de que você realmente tem fé, você é salvo, você serve a Deus? Poderia colocar outras perguntas aqui, isso aqui foi só um resumo, viu? Tem mais coisas que eu poderia colocar aqui, se você é aprovado. Os irmãos e seu pastor precisam ser testemunha do que você faz em prol da obra de Deus. O que você faz sobre as necessidades dos irmãos. O que você tem feito. Achou que acabou? Não acabou não. Pergunta pior aí chegando. Então respira fundo, fala igual o pastor ontem, né? Segura no banco aí. Quando foi a última vez que fizemos algo realmente de valor para a obra de Deus? Algo fora do normal. Algo que realmente precisou muito do nosso suor. Algo que nos levou ao extremo. Algo realmente que seria reconhecido, ou foi reconhecido, né, como de grande honra. Quando foi a última vez que fizemos algo, irmãos, para a obra de Deus, que realmente deu um impacto, tanto para nós, quanto para os irmãos, e até talvez até almas perdidas, de repente foram salvas através disso? Quando foi a última vez que nos arriscamos em favor dos irmãos? Quando foi a última vez que nos arriscamos em favor dos irmãos? E não perdendo aí o embalo, né? Quando foi a última vez que fizemos algo de valor para com o pastor? Ih, pastor, eu sei, podia ser sem essa, né? Mas eu fiz questão de ter aqui. Não aguentei, irmãos, né? Quando foi a última vez? Os mais novos, né? Tá mais tranquilo, né? Pouco tempo que chegou, né? Agora os mais velhos, pastor, aí é pesado para nós, né? Só 15 anos, né? Quase 15 anos, né? Aqui, né? Quando foi a última vez que realmente fizemos algo de valor para com o pastor da igreja? Irmãos, que sejamos realmente aprovados pelas obras. Pelas obras. Vamos parar de palavras bonitas, sem o respaldo de obras. Vamos colocar de pé e vamos orar. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem mais uma vez e pela carta aos Filipenses. E assim como tenho falado, Pai, que o Senhor possa estar tocando nos corações. Que possamos realmente olhar para esse texto e nos confrontar. Não olhar para o irmão do lado, ou olhar para quem está fazendo ou não está fazendo, mas nos confrontar pessoalmente com esses dois exemplos. Timóteo, exemplo de servo, fidelidade, exemplo de alguém que aprende, exemplo de integridade, respeito de todos. E Epafrodito só arriscou a sua vida, quase morreu pela obra do Senhor, quase morreu em favor do apóstolo Paulo.
Confronta-nos, Pai, cada um de nós, o que temos feito? O que temos feito para que talvez possamos dizer que temos feito algo pela obra, algo pelos irmãos, algo pelo pastor, algo pelas almas salvas. O que temos feito? Confronta-nos, Pai, durante essa semana com essas perguntas. Será que somos realmente aprovados pelas obras? É em nome de Cristo, Pai, que oramos agradecidos. Amém.